Olá, queridos alunos! Então, estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu sou a professora Cícera Nádja e vamos agora na aula de História para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, etapa 4. Então, qual o tema da nossa aula? Cidadania, uma construção histórica. Então, ao longo dos períodos históricos, toda a população ela vem cultivando essa cidadania, construindo ela. O que é cidadania? Então a gente se indaga o tempo todo sobre algumas expressões que a gente começa a conhecer e muitas vezes não sabe o conceito dela. Então cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo. E dentro do espaço em que ele vive, ele vai ter o direito de intervir e transformar o espaço. Qual a origem da cidadania? Então, a polis grega, ela vai fazer com que a cidadania ela comece a se desenvolver. O que seria polis? Cidades e estados da Grécia Antiga. Então, durante o período dos séculos 8 a.C., essa cidadania ela começa a ser moldada, começa a ser desenvolvida. A cidadania na Idade Média. Então, por isso que a gente fala em construção histórica, exatamente porque a cidadania ela vai ser moldada, ser desenvolvida durante os períodos históricos. Na Idade Média, o poder do feudalismo era administrado pela Igreja Católica e o exercício desse poder era hierárquico e inquestionável, ou seja, pequenas partes da população tinham acesso ao governo. A população ela não tinha como intervir totalmente. Somente o poder da Igreja Católica estava ali acessível a questionar e a comandar o poder. Cidadania no Renascimento era privilégio da elite dominante. Então, durante o Renascimento, a gente percebe que a cidadania ela vai ressurgir, já que na Idade Média a população ela não tinha o direito de intervir no governo. O Estado era somente hierárquico, ele era somente para a Igreja Católica. Então, durante o Renascimento, a cidadania era privilégio somente da elite dominante, daqueles que realmente tinham poder de estar ali dominando o Estado. E aqui nós temos a cidadania hoje. A gente sabe que para que a cidadania ela pudesse ser construída, houve muitos conflitos, muitas leis, códigos que surgiram exatamente para moldar e construir essa cidadania. Então, ser cidadão é ter direitos e deveres e ser reconhecido como membro pleno e igual da sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e o cumprimento dos deveres. Então, assim como nós temos os nossos direitos garantidos em lei, pela Constituição brasileira, por exemplo, a cidadania ela vai trazer os nossos direitos e também vai fazer com que a gente possa cumprir os nossos deveres. Com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta de Direito, criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1948, de fato, o cidadão ele pode ter os seus direitos garantidos. Então, a gente lembra que, lá no início, com a origem da cidadania nas cidades-estados, na antiga Grécia, a cidadania ela não era universal. Nem todos eram considerados cidadãos. Somente aqueles que tinham dinheiro, que tinham terras, que tinham um poder aquisitivo bem alto. Já durante aqui o período em que é criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de fato, como já diz, Declaração Universal, esse direito ele vai ser para todos. E aqui nós temos um desafio. Vocês irão entrar no portal Juazeiro Cidade Educadora e responder exatamente o desafio que a gente tem aqui. A gente vê uma imagem onde vocês irão observá-la e elaborar no portal um diálogo que represente um ato de cidadania. Como eu disse, nós temos os nossos direitos, mas também devemos cumprir os nossos deveres. E aqui nós temos um ato de cidadania. E vocês irão no portal elaborar um diálogo
né, exatamente de acordo com essa situação que a gente está vendo aqui. Então, por hoje é só, né, estudem, entrem no portal, acessem o portal, assistam às aulas, resolvam as atividades e os desafios. Fiquem em casa, fiquem bem, que Deus nos abençoe e até mais.